Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do oitavo ano, professor Juan. Estamos hoje indo trabalhar aí agora a nossa videoaula 13, aonde nós vamos entrar na unidade 3 do seu livro 4 sobre os aspectos econômicos da África. Nós vimos na unidade 1 e na unidade 2 a África, aspectos físicos, e na unidade 2 a regionalização do continente africano. Então nós vamos ver agora um pouquinho sobre os aspectos econômicos da África. Quando nós falamos sobre os aspectos econômicos da África, nós temos que relembrar, antes de nós começarmos, que a economia africana é uma das menos desenvolvidas do planeta Terra e ainda carrega características do processo colonial da colonização tardia ou retardatária que os países africanos ganharam sua independência pós Segunda Guerra Mundial. Tem país na África que foi ganhar sua independência só em 1970. E dentro dessas características, isso causa que alguns países tenham sua economia fundamentada principalmente no setor primário e numa agricultura de subsistência. A grande parte da população do continente africano, a população economicamente ativa que está apta a trabalhar, está ligada ao extrativismo mineral e agropecuária. Então vamos começar. Aspectos econômicos da África. Então nós temos aí a economia africana, oitavo ano, Colégio Futura. Muita atenção, unidade 3, livro 4. É pautada pela exploração de recursos naturais, como petróleo, gás e minério, como ouro e diamantes. O continente africano, oitavo ano, contudo, é o mais pobre do mundo, resultando da exploração colonial e neocolonialista. A agricultura, o turismo, a indústria de transformação e os serviços ainda são praticados de maneira precária na parte das nações africanas. O mesmo ocorre com os setores de transporte, comunicação, de expansão e ainda limitadas. Na maioria dos 54 países africanos, a economia sofre diretamente o impacto da extrema pobreza, crise alimentar, desacertos administrativos, inflação elevada, endividamentos e guerras. Então nós temos aí então as questões aí sobre o continente africano, aonde nós temos relacionadas, nós temos aí 54 países africanos, aonde eles sofrem diretamente ainda com o impacto da pobreza, extrema pobreza, crise alimentar, e também quando a gente fala de saúde pública, HIV, o continente tem o maior número de pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS. A economia africana experimentou um crescimento inédito nas primeiras décadas do século XXI, com o aumento da demanda por petróleo, com o investimento da China, com gás natural e alimentos. O continente se beneficiou do incremento de preços. Também o perdão da dívida externa em 2005, realizada por motivos humanitários a 14 países africanos, teve um efeito positivo na região. Uma dívida externa, um perdão, que os próprios europeus causaram. Eles tinham que pagar a América Latina e a África com o continente europeu inteiro, com todas as riquezas que eles têm lá dentro, porque eles acabaram com a África. Aqui na América Latina, eles ficaram, aqui no Brasil especificadamente, de 1500 a 1822 portugueses. Na África, eles ficaram até 1945, alguns países até 1970, os países europeus, na Conferência de Berlim, acabando com todos os recursos naturais do continente. Os minérios. Países como a Tanzânia registram taxas de crescimento de 6% ao ano, desde 2006, graças ao aumento do preço do ouro no mercado internacional. Em Botsuana, o crescimento é de 5% ao ano, por conta das reservas de diamante. O país destina a maior parte dos recursos em financiar gratuitamente a educação primária. Isso aqui é em Tanzânia. Petróleo e gás. Os maiores produtores de petróleo no continente africano, oitavo ano, são Argélia, Líbia, Egito, Nigéria, Guiné Equatorial, Gabão e Congo-Brazzaville. Angola, Mauritânia, São Tomé e Príncipe, Chad despontam com os novos produtores dentro da África. A África possui 10% das reservas mundiais de petróleo e 8% das reservas de gás natural. Agricultura. O setor primário no continente africano ele é o predominante. Por quê? Nós temos agricultura, uma agricultura de subsistência e uma agricultura de plantation voltada para exportações, com investimentos de empresas multinacionais. Só que lá dentro do próprio continente a fome é terrível. Então nós temos a agricultura da África, a atividade econômica que ocupa a maior parte da população.
Quênia vem se destacando como um país referência na agricultura orgânica. A Etiópia é o quinto exportador de café mundial, registra taxa de crescimento de 6% ao ano desde 2006, graças à demanda de países como a Índia. Inclusive, os países subsaarianos investem em parcerias que os permitem resolver os problemas de falta de água da região a fim de poderem plantar com o mínimo de líquido possível. Produzem milho, mandioca, banana e feijão. Por outro lado, as empresas brasileiras estão ocupando as terras de Angola, Moçambique e Sudão, fomentando a agricultura. Através de acordos diplomáticos e da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o Brasil ajuda os angolanos a plantarem e serem autossuficientes na produção de alimentos. Apesar do crescimento do aumento dos preços dos cereais e da modernização agrícola em 2002, a FAO faz uma alerta: 28 países africanos ainda precisariam de ajuda alimentar internacional para não sofrer com a fome. O setor primário dentro do continente africano ele é o predominante na agricultura de subsistência, no plantation e na extração de madeira, como nós temos em Camarões. Então nós temos então aí o setor primário como predominante dentro dos aspectos econômicos da África. O setor secundário é um setor que ele é pouco expressivo no continente devido à colonização tardia ou retardatária que foi imposta pelos europeus dentro do continente. E a partir desse momento nós vamos ter uma desvantagem na produção africana em concorrência com qualquer outro país. As principais áreas industriais do continente, nós vamos dar destaque, fica para a África do Sul, que nós vamos ter uma aula na vídeo aula 4, a última aula sua do mês, dentro da África. Para concluir o livro, eu vou fazer uma aula da África do Sul. O livro não traz, mas eu vou complementar. Aonde nós vamos ter o Egito, é o país mais industrializado da África setentrional. Dentro da parte industrial, as suas indústrias estão localizadas ao longo do rio Nilo, por causa da questão da água. E suas principais atividades industriais no Egito são têxtil, alimentícias, siderúrgicas, químicas e de vidros e cerâmicas. A África do Sul ela vai se destacar também dentro da parte industrial, na produção nas indústrias de bens de produção, como siderurgias, metalúrgicas, químicas e máquinas. Então, e o setor terciário é importante para a economia de vários países africanos. Por quê? Por causa do turismo, por causa da fauna e da flora que se tem dentro do continente africano e os monumentos históricos tombados, porque a África é conhecida como Velho Mundo. Então nós temos aí 9% do PIB mundial corresponde a alguns países africanos. A África subsaariana, dentro da África do Sul, é o país que mais destaca nesse setor, devido à infraestrutura implantada nesse país por Nelson Mandela na época que ele foi presidente do país. Nós podemos falar também um setor de serviço que se destaca dentro da África do Sul, alguns países como Moçambique, a abertura para o capital internacional, que vem proporcionando muitos turistas na região. O comércio internacional do continente tem se intensificado nos últimos anos dentro da África, graças à aproximação com a China, com os investimentos que a China está fazendo dentro da África. Tem realizado intensos investimentos, principalmente na extração de petróleo. Os chineses têm importado também outros recursos minerais dos países africanos, além de produtos agrícolas, como comida. Então nós concluímos aqui agora a nossa videoaula da aula 13, referente à unidade 3 do livro 4. Não irei passar tarefa hoje, que nós vamos fazer os exercícios dentro do aplicativo Zoom, na aula de vocês, que acontece às 10 horas. Então, nós já passamos a unidade 1 do seu livro, que nós vimos aula por aula, aspectos naturais da África, trabalhamos aí toda a questão da África, clima, vegetação. A unidade 2, a regionalização da África, em África do Norte, África Ocidental, Nordeste da África, Oeste da África Central, África Oriental, Sudeste da África Central e África Meridional. Passamos por todos esses processos, vimos os aspectos demográficos, um continente com 1,2 bilhões de habitantes. Agora, na última videoaula que nós temos do livro 4, o tio vai fazer a unidade 4 e automaticamente eu vou fazer também duas videoaulas na próxima aula nossa, que eu vou fazer uma específica sobre Nelson Mandela, sobre a África do Sul, onde vem as tensões e conflitos na África, que nós vamos abordar aí
África do Sul, Apartheid, a região de Darfur e tantos outros requisitos. Aguardo vocês às 10 horas no aplicativo Zoom. 8º ano, Colégio Futura. Até logo.